Uma das dúvidas mais comuns dos pais é: será que o crescimento do meu filho está adequado? Eu sou a doutora Ana, médica pediatra, e hoje eu vou te contar o que um pediatra observa durante as consultas de rotina para determinar se esse crescimento está adequado ou não. Bom, a primeira coisa é a gente faz medidas objetivas. Nos menores de 2 anos, a gente vai medir o peso, o comprimento e o perímetro cefálico. Depois que a gente faz essas medidas, a gente coloca essas medidas nas curvas de crescimento. Nessas curvas, a gente tem uma variação da normalidade. Então, a gente compara a criança na idade dela com as diferentes variações esperadas para aquela idade. Então, a gente vê o valor mínimo e o valor máximo e como ela está se comportando dentro disso. Além disso, a gente avalia a variação da criança para ela mesma. Então, por exemplo, uma criança pode estar com uma medida adequada dentro do gráfico, mas essa medida pode estar em queda com relação à medida dela mesma anterior. Então, nesses casos, um alerta precisa ser acendido e a gente precisa investigar por que isso está acontecendo. Com relação ao peso especificamente, a gente avalia tanto o ganho de peso diário, então a gente faz uma estimativa, principalmente ali nos primeiros 6 meses, de quantas gramas por dia a criança está ganhando, e essa variação com relação ao mês. Então, por exemplo, nos primeiros 3 meses, a média de ganho é de 700 gramas. Do quarto ao 6º mês, a média de ganho é de 600 gramas. Ali no segundo semestre, entre o 6º e o 9º mês, essa média de ganho cai para 500 gramas e por fim, do 9º ao 12º mês, essa média de 400 gramas. Todos esses valores que eu te falei é a média de ganho mensal, então são 700 gramas por mês, 500 gramas por mês, 400 gramas por mês. Com relação à altura, a gente tem mais ou menos uma média do que a gente espera de um mês por outro, mas a gente geralmente checa a velocidade de crescimento. O que isso significa? Quantos centímetros a criança cresceu em um ano? Habitualmente, no primeiro ano de vida, a média de crescimento é de 25 centímetros por ano e no segundo ano de vida são 12,5 centímetros por ano, mas esses valores podem variar também. O perímetro cefálico, que é a medida da cabecinha, então a gente mede aqui da glabela até nesse ossinho occipital. Essa medida ela precisa ser acompanhada porque ela pode indicar, quando ela está muito alta ou muito baixa, algumas alterações anatômicas, como crâniosinostose, microcefalia, e essas alterações elas podem indicar necessidade de intervenção precoce para que a gente não afete o desenvolvimento da criança. Para os maiores de 2 anos, a gente também vai ter a medida de peso, estatura e IMC. E aí a gente vai pegar esses valores, colocar eles nas curvas e novamente a gente compara a criança com a média populacional e compara a criança com ela mesma. Aqui a gente avalia um pouco mais criteriosamente o IMC. Existe a curva de IMC para os menores de 2 anos, mas ela é um pouco mais variável. Para os maiores de 2 anos, a gente acaba sendo um pouquinho mais criterioso, que ela começa a indicar sobrepeso e obesidade. E essas variações podem necessitar também de intervenções precoces. Na altura, a gente precisa considerar, além dos valores exatos e as medidas no gráfico, a gente também considera o potencial genético da criança. Então aqui a gente calcula o canal familiar. O que é isso? A gente faz a média da estatura final e calcula o intervalo dela. Por exemplo, se a previsão de estatura final da criança for 1,70, a gente considera uma variação mínima e máxima. Então, o mínimo seria 1,62 e o máximo 1,78. Esse intervalo a gente chama de canal familiar. Esse valor de 8 centímetros para mais e 8 centímetros para menos, ele varia na literatura. Então tem literatura que vai falar 6,5, 10 centímetros. O importante é que se sempre considere o mesmo valor para todas as medições. Esse intervalo a gente joga na curva. Então a gente vê, por exemplo, o intervalo mínimo é o -2, o intervalo máximo é 0. E aí eu olho onde o seu filho está na curva hoje. Então se o seu filho estiver no 0 na curva, tá tudo bem, ele tá dentro do canal familiar. Mas não, o seu filho tá no -3, então ele tá fora do canal familiar dele. Então são essas variações que a gente checa para saber se tanto o valor absoluto da altura está adequado para a média populacional e se essa altura está adequada para o potencial genético da criança. Outro fator que a gente também olha com relação à altura é a velocidade de crescimento. Então ali nos primeiros anos a gente já comentou que é uma velocidade de crescimento um pouquinho mais alta. Aqui, essa velocidade de crescimento cai. A criança geralmente cresce ali de 4 até 7 centímetros por ano, até que ela chega na puberdade. Ali na puberdade, essa velocidade volta a aumentar. E aí a média de 8 a 12 centímetros por ano, com variações com relação ao estirão. Aqui também é importante lembrar
que meninas tendem a ter o estirão do crescimento antes dos meninos. Então é normal que se seu filho tá numa sala que as meninas são maiores do que ele ali na puberdade, a tendência é essa mesmo. Aí eles ficam maiores, eles recuperam essa altura e tendem a ser maiores do que as meninas. Então esses são os principais pontos de avaliação do crescimento do seu filho que são observados durante a consulta pediátrica. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe com outros pais que também podem aproveitar essa informação. E não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até mais!